bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo capítulo 23, o verso 6. Bom dia para você, que esse seja um dia de bênçãos, que nós possamos sentir as mãos do Eterno cobrindo a nossa vida e a nossa família, que os nossos planos estejam completamente depositados na mão do nosso Salvador. Clamemos a Ele para que esse dia nós possamos cumprir todos os seus propósitos. O salmista Davi, no Salmo capítulo 23, o verso 6, ele diz: a bondade e a misericórdia irão nos seguir todos os dias da nossa vida. E a alegria do nosso coração é termos a certeza que um dia nós habitaremos na casa do nosso Senhor por toda a eternidade. Que esse sonho se concretize na nossa vida, com nós ainda em vida, mas se não acontecer, que nós possamos ser convidados pelo Senhor a estarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Temos um compromisso com você aqui nesse canal de estudarmos um capítulo da Bíblia a cada manhã, a cada dia. E nessa manhã nós iremos estudar o capítulo 42 do livro de Gênesis, o verso 1. Sabendo Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Jacó já estava farto de dias, cansado, enlutado, mas ainda havia esperança no coração. Ele tinha os seus filhos. E é aquele momento que o pai incentiva os seus filhos a irem ao Egito, porque as profecias de José tinham se tornado realidade. Os sonhos de José se concretizaram. O sonho de um dia ou ver os seus irmãos se curvando diante de si, as estrelas, os feixes, era a mais pura realidade. Deus o conduziu para que se tornasse o governador do Egito. E é aquele momento em que os seus irmãos preparam as bagagens, os transportes, e montam nos transportes e vão em direção ao Egito. Ao chegar no Egito, eles não conseguem reconhecer. Até porque o último momento em que se depararam com José, José estava com aproximadamente 16 a 17 anos de idade. Agora, o tempo passou, José estava por volta de 40 anos de idade, completamente diferente, com vestimentas egípcias. Ele agora era uma das autoridades do Egito, o segundo homem mais importante dentro do Egito. Seria impossível para pastores de ovelhas que estavam acostumados a olhar para o rebanho, pastorear o rebanho, reconhecer alguém que há muito tempo atrás eles tinham feito um tremendo mal. Mas José não conseguia esquecer. Ao se deparar com os seus irmãos, olhando nos olhos, ele começa a testar, porque ele queria saber se aqueles corações ainda eram tão duros quanto antes. E ele começa a falar para aqueles homens que eram seus irmãos, falando que eles estavam ali com o objetivo de espiar a terra, ver os pontos fracos da terra, para que pudesse vir soldados um dia invadir a terra do Egito. E eles se defendem dizendo que não. O único objetivo pelo qual eles estavam ali é pela fome que eles estavam vivendo. Porque 7 anos de bonança eles viveram, mas agora estavam vivendo 7 anos de escassez, de extrema pobreza. E era a razão pela qual eles estavam ali. Eles estavam em busca de alimento. E José fala para eles que eles deveriam trazer todos os seus irmãos. E eles falaram que não poderiam trazer os seus irmãos porque já faltava um já tinha morrido. E José consegue reconhecer que de fato eles estavam falando a verdade. Mas mais ainda insistindo, e acredito que ele agora volta a sua atenção um pouco para Simeão, porque Simeão tinha sido aquele que tinha sido mais duro com ele, e aquele que foi mais cruel com José. E ele fala que eles deveriam trazer o seu irmão mais novo. E é o momento em que José agora sai para um canto ao reconhecer que é seus irmãos e tem um tremendo momento de choro. O seu coração começa a se comover. Ele reconhece que diante dele estava a sua família, a sua história.
homens que um dia no passado lhe fizeram tanto mal. Creio que no seu coração, nos seus pensamentos, passou o sentimento: eu posso devolver na mesma moeda, posso pagar com o mesmo preço. Mas José era um homem que andava com Deus. Deus tinha trabalhado o coração de José. José era uma nova criatura. José, de fato, tinha reconhecido o propósito de Deus para a sua vida. E diante dos seus irmãos, ele propõe para que eles possam voltar, para que possam trazer ao seu irmão mais novo, Benjamim. Acredito que seria aquele momento onde José mais uma vez teria a oportunidade de se deparar com o seu irmão querido, porque há quanto tempo ele tinha perdido contato com os seus familiares. Rubens e os seus outros irmãos voltam para Canaã, enquanto José mesmo, ele coloca as algemas nas mãos de Simeão e deixa o seu irmão ali, Simeão, preso no Egito. E os seus irmãos voltam para Canaã para conversar com seu pai. E creio que é aquele momento onde, assentado ao lado do seu pai, eles começam a falar do que de fato tinha acontecido no Egito. Que o governante do Egito tinha falado para eles que eles estavam ali para poder ver os pontos fracos da terra. E falou que se eles não voltassem com seu irmão mais novo, eles não poderiam voltar para buscar suprimentos e Simeão ficaria preso. É quando Jacó se volta para os seus irmãos e fala que ele não poderia suportar. Até porque ele já tinha perdido um dos seus filhos e era a crença que Jacó tinha, que José estava morto. Ele não sabia que José estava no Egito vivo. Mas Rubens, que era o irmão mais velho, se voltou para Jacó e falou: pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, que o Senhor tire a vida dos meus 2 filhos. E ali ele faz um juramento. E nós podemos ver que, mais uma vez, a caravana dos filhos de Jacó vão ao Egito em busca de alimentos, porque a escassez, a fome sob a face da terra era tamanha. Mas, meus amigos, ao estudarmos o capítulo 42 do livro de Gênesis, nós podemos ver como o perdão é essencial para a vida de um ser humano. Quão pesado é conviver com o peso de um passado, de um sentimento da culpa. O sentimento da culpa é muito pior do que viver dentro de um calabouço como José viveu. Embora José tenha vivido dentro de uma cisterna, numa prisão, mas a sua consciência estava tranquila. Há quantas pessoas que estão andando nas avenidas estão livres, mas estão aprisionadas pelo seu passado. Como é triste viver dessa forma. Era a realidade dos irmãos de José. Estava nas mãos de José a chave para conceder a liberdade para que aqueles homens pudessem viver uma vida feliz. Acredito que a pobreza, a escassez, a necessidade do pão era real, mas a necessidade de encontrar a cura para suas almas era muito maior. E estava nas mãos de José a responsabilidade de poder trazê-los a viver uma vida livre. Nessa manhã, acredito que cada um de nós precisamos nos esconder no Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Se porventura nessa manhã alguém que ocupa ou assiste esse canal sente, reconhece, sabe que precisa pedir perdão para alguém, precisa se sentir livre de algum sentimento de culpa, de alguma ação que aconteceu no passado, hoje é o dia. Esse é o momento. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. É a hora que você tem de poder buscar a Deus, buscar a pessoa, se é algum relacionamento quebrado, para que você possa viver em paz, dormir tranquilo, ter a certeza que está em paz com Deus e com o seu semelhante e ter a certeza que a mão do Eterno estará sobre a tua vida. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em tuas mãos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós queremos a cada dia viver o teu ideal. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.